Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos, capítulo 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios. Armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo e ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Hebreus capítulo 11. Ora, fé é a substantificação de coisas que se esperam, é a convicção de coisas que não se veem, pois por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não veio a existir das coisas que se veem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, dando Deus testemunho das suas ofertas e por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes do seu traslado, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que os buscam diligentemente. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam e movido por santo temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou como estranho na terra da promessa, como em terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois aguardava avidamente a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para conceber, mesmo além da idade, pois considerou fiel aquele que prometera. Por isso também de um, e este já amortecido, nasceram tantos como a multidão das estrelas do céu e incontáveis como a areia na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Pois os que dizem tais coisas manifestam estar procurando uma pátria, e se de fato estivessem lembrando-se daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque sim. Aquele que aceitou alegremente as promessas estava oferecendo o seu unigênito, de quem fora dito:
em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, mesmo acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel e deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando tinha crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a desfrutar os prazeres transitórios do pecado, considerando a desonra de Cristo uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, enquanto os egípcios, ao tentar fazer o mesmo, foram tragados. Pela fé, ruína as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E o que mais direi? Pois me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados até a morte, não aceitando seu resgate, para obterem uma ressurreição superior. E outros passaram pela prova de escárnios e açoites, e além disso de algemas e prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos pela espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas grutas e pelas cavernas da terra. E todos estes, embora não tenham recebido bom testemunho por sua fé, não obtiveram a promessa, por haver Deus provido algo superior para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.